mundo está me perguntando o que foi feito no Marcelo. Isso é 10 anos atrás, com 40 anos. Tem um rosto muito bonito, né? Você vê que o cabelo dele mantém ele jovem. E aí, com o tempo, o que eu fiz foi manter o que ele tem de belo, realçar o que ele tem de belo, remoçar aquilo que ele perdeu e tratar as estruturas como elas devem ser tratadas. Epiderme, derme, hipoderme, que é a gordura, músculo e osso. A partir desse momento, a gente trata por causa. Quando a gente trata pela consequência, nada da nossa vida se resolve. Então, eu reestruturei, não tem como eu colocar osso, né? Mas eu coloco preenchedores com ácido hialurônico. Por que ácido hialurônico? Que é a única substância hoje que eu consigo, com uma duração de 3 anos, eu acredito que logo nós vamos ter uma duração muito maior, e eu consigo retirar esse volume. Para cada plano, eu uso um preenchedor diferente, para que a face continue com sua mobilidade, que faz parte da sensualidade, naturalidade, e eu realço aquilo que ele não tem. Eu percebo que ele é um prognata, falta um pouquinho de ângulo de mandíbula, ele deve ter usado aparelho na infância. A gente vê um leve desvio de nariz, ó, a asa nasal um pouco mais aberta, mas tudo isso são pequenos detalhes que eu percebo, conto ao paciente, esse olhar mais caído do que o outro, né? Mas que fazem. Eu não quero que isso fique perfeito, porque tira a naturalidade dele. Ele já tem um pouco de perda volumétrica temporal, perda malar, perda zigomática, perda piriforme. E aqui o pré-jaw, pele do lábio, o bigode ginês, suco nasogeniano, nasojugal. E a orelhinha dele tá bonita, proporcional também. Ele é um homem bem bonito. Beleza. E aí ele tem essas ruguinhas na pele, a pele bronzeada e bastante mancha. Que aí a gente trata a epiderme e a derme. Aqui a epiderme um tipo de tecnologia, a derme outro tipo de tecnologia. A gordura dele praticamente zero. Ele é um homem seco, sarado e professor, e então ele está sempre se cuidando. Durante esses 10 anos, 8 anos, praticamente, 10 anos, mais ou menos. Eu cheguei aqui em 2016, 2017, 9 anos. Ele se cuida comigo. Então eu digo para os meus pacientes que cada vez meu olho está mais afiado, ao ponto de deixar cada vez melhor, mais natural, mais condizente com a realidade, mais humano, né? E não perder o sex appeal que depende do olhar, do sorriso. Então é muito importante isso para mim. Então aqui eu fiz a reestruturação e recuperação de tudo o que ele havia perdido. Então percebam que o malar eu volumizei, o zigomático, o ângulo da mandíbula dele, olha como melhorou. Tinha um ângulo da mandíbula, tinha o queixo, mas ele não tinha a continuação. Trouxe essa continuação, então eu trazendo a continuação, eu abaixei o ângulo dele inferior, trazendo o terço inferior para uma distância um pouco maior, parece que a testa diminuiu. Isso é jogo de imagem, tá? Aqui eu fiz a toxina botulínica, que resolveu as ruguinhas dele e subiu um pouco o olhar. Tratamos o volume capilar com terapias que volumizou mais, então ele ganhou mais cabelo. Eu dou pitaco até no couro cabeludo, eu dou pitaco na barba e na sobrancelha. Eu gosto tudo no mesmo tom. E como ele tem 50 anos, eu falo para ele não deixar nenhum sumir os brancos. Ele tem que ter um pouquinho de branco para condizer com a idade dele. E vocês percebem que até o olho melhorou, as têmporas melhoraram, só com a recuperação do suco nasojugal, suco nasogeniano. E aqui você vê que o cantinho ainda continua um pouco aparente. Fizemos um pouco de recuperação da área de bichada dele, que era bem funda, né? O preenchedor. Pedi para ele mudar de lado para dormir, então ele começou a dormir mais para o outro lado. Então você vê que o risquinho tá para cá. E eu gosto de brincar, entre aspas, com o meu paciente nesse sentido. E ele começou a comer para o lado esquerdo. Antes ele comia para o direito. Então eu vejo que o esquerdo está mais marcado e agora o risco está maior do direito. E assim eu vou trocando o meu paciente conforme eu vendo as necessidades. Tecnologias, cuidado com a pele, cosméticos, drug deliveries, exossomos. Eu gosto muito do ExoHL, uso substâncias clareadoras e
como esperma de salmão, lumicem, para que melhore essa qualidade da pele. E isso é como zelar pela casa, zelar pela roupa e zelar pelo corpo, né? Tem que ser diário. Fiz um pouquinho de empinamento do nariz, porque acaba caindo com o tempo. Um leve empinamento no queixinho, porque quando sobe tudo, tem que subir tudo mesmo. Porque se sobe uma parte e não sobe a outra, parece que está caído ainda a face. Recuperei as duas têmporas dele, né? E o próximo passo é a gente tratar agora, ó, a área frontal dele. Você percebe um buraco aqui que aqui não tem, né? Tem menos. Então eu vou só fazer essa sombrinha e mantendo ele a mesma pessoa melhorada. E a palavra que eu uso é: eu não transformo faces, eu remoço faces. E para quem tem mais de 30, 40 anos sabe o que é remoçar. Remoçar é deixar mais jovem, mais moço. Eu acredito que pacientes que chegam nessa idade, eles não querem transformar a face. Eles querem estar na sua melhor versão. E perceba que ele está plenamente natural. Ó, um pouco de grisalhinho, e tudo isso é sugestão minha, porque eu dou pitaco em tudo. Quando eu vejo um cílio grande, uma unha grande, depende, se a pessoa também quer chamar muita atenção, ok, não tenho muito o que dizer, mas o perfil do meu paciente que me procura é esse, que quer estar bonito, condizente. Aí eu fiz bioestimuladores e preenchedores, além de fios faciais e de pescoço, porque durante o tempo houve a necessidade para tracionar, reposicionar e depois preencher. Quase que todos os anos. Hoje a gente vê um resultado 10 anos depois, acredito que, sei lá, 100 vezes melhor do que quando ele começou. E tá condizente com o corpo dele, ó. Personal trainer, todo sarado, rasgado. Mas veja que o pescoço não está envelhecido. Porque se o pescoço tivesse envelhecido, o rosto jovem e o corpo jovem, eu saberia mais a idade dele ainda, porque ia ficar prevalente nessa análise. Então, eu entendo que o corpo é conectado, assim como os órgãos sexuais e os órgãos internos e a mente. Então, hoje a gente faz e consegue fazer aí uma Clinic, um 360, uma análise global, uma análise de DNA, um tratamento inicial dessas áreas internas e mentais, e a gente delega, indica grandes profissionais para tratar o restante, para que a gente, além da beleza e da autoestima, a gente possa trazer também longevidade e saúde para o nosso paciente. É isso.